uns 12 minutos, eu quero fazer aqui as minhas considerações, dizendo para os irmãos que, se não for vocês, nós não estaríamos aqui. Nosso projeto era outro, era o projeto do homem, mas o projeto de Deus, a Bíblia diz no capítulo 55 de Isaías, que o caminho de Deus, ele é mais baixo do que o nosso caminho, não é assim? Irmãos, olha para o pastor aqui, por favor. O caminho de Deus é o quê? É mais alto que os nossos caminhos. Então nós fazemos plano, mas quem confirma se é correto ou não é Jesus. E nós lemos, irmãos, aqui no início do Salmo 133, certamente a igreja ou a maioria dos crentes sabe de cor e salteado. Como é o Salmo 133, tem alguém que sabe ele de cor? Por favor, vem aqui e recita-o, e depois você ganha um presente. Amém? Salmo 133, quem sabe ele de cor? Vamos falar? Vamos lá? Oh, quão bom, meus irmãos, é como que desce sobre a cabeça, a barba e até as horas dos seus, é como o orvalho nos montes, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Muito obrigado, viu, irmão? Parabéns, viu? Se fosse dar nota, eu te daria 9,5, né? Porque você acertou. Foi apenas poucas dicas. Irmãos, a Bíblia diz, Paulo diz que a igreja, ela é como um corpo. Até porque a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o que desse corpo? É cabeça. Então, quem manda no seu corpo? Cabeça. Não é assim? Para vocês, irmãos, é só 12 minutos, viu? Se a minha cabeça não funcionasse, não fosse organizada, e essa perna quisesse para cá e essa para cá, o que iria acontecer, irmãos? Cair. Ia dar certo. Então, quem é que manda na igreja? Jesus. Ele não é o cabeça? É ele que dirige, né? Então, em milésimo de fração de segundo, o meu cérebro faz com que eu ande, não é assim? É por isso que essa máquina, a mais perfeita já criada, gente, né? Ela consegue fazer as coisas porque nós somos um projeto de quem, irmãos? A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem, sua semelhança. Então é por isso que nós somos privilegiados. Quem é a imagem e semelhança de Deus aqui? Diga amém. Amém. Mas você é a imagem e semelhança de Deus através de quem? Jesus De Cristo. Jesus. A Bíblia diz no capítulo 5 de Romanos, Paulo escreve assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E ele continua: e nós podemos nos gloriar nisso. Gloriar em quê? Porque nós somos salvos. Quem é salvo aqui, diga amém. Mas ele continua, e não somente nisso, mas gloriarmos até nas próprias
tribulação. Como se gloria na tribulação? Mas Paulo falou isso, porque ele certamente foi o mais atribulado, né? Exceto Jesus. Então nós podemos gloriar até mesmo na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. Quem tem paciência aqui, diga amém. Aleluia. E a paciência produz o quê? A experiência. Viu, irmãos? Vai vir tribulação, você vai tendo experiência, você vai tendo paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não confunde. Por que nós estamos aqui? É porque nós temos uma esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? Do céu. Quem quer ir morar no céu, diga glória a Jesus. Aleluia. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a igreja do Senhor como um corpo, Paulo diz no capítulo 6 da carta aos Coríntios, da igreja de Coríntios, ele diz que a orelha não pode falar para o nariz: eu não preciso de você. Não é verdade? Vocês já imaginou? Olha para mim aqui, olha todo mundo para mim aqui. Imagina que o pastor sem as orelhas. Não fica esquisito? Mas a orelha parece que é um membro, parece que não tem muita importância. Sim ou não? Ela tem importância? Tem. Não tem? É por que Deus não fez sem a orelha? É porque a orelha tem importância para a gente poder ouvir, né? Melhor, tá? Então, irmãos, a orelha não pode dizer para o nariz: não preciso de você. O corpo, ele só funciona quando os membros estão funcionando de forma coerente, de forma correta. Viu? Nós somos uma engrenagem. O carro só funciona quando as peças estão funcionando bem no seu devido lugar. Viu? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, a igreja também é assim. A Bíblia diz, Paulo diz, nós somos membros uns dos outros. Aleluia. A Neide, a Bíblia diz o seguinte, que ela é carne de quem? Ela é carne da minha carne. Não é assim? Então ela não tem o poder sobre o corpo dela, e nem eu sobre o meu corpo. Nós somos uma única carne, né? A igreja também, a Bíblia diz que nós temos um único Espírito. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Amém? Amém, glória a Deus. Nós temos uma só fé. A fé é o que, irmão? Firme de fundamento das coisas. Fala bem alto para mim. A fé é o firme das coisas que não se vê, mas espera. Então nós temos o único Deus, o único batismo. O que é batismo? É mergulho. Nós temos uma única fé, nós temos um único Deus. Então por isso que a igreja é um corpo, ela não pode ser separada, ela não pode ser dividida. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se não fosse a união desta igreja, esta celebração não estaria sendo realizada. As irmãs organizando aqui e outras irmãs organizando lá. É o que vai ser servido aqui a pouco. É muito trabalho, mas também há muito amor espalhado para que esta obra continue a crescer. Então vocês lembram que quando nós locamos esta sala, sofremos críticas dizendo que nós não daríamos conta de arcar
aluguel. E vocês sabem que existe alguns pastores que não achou bom eu alugar essa sala, né? E conversa comigo. Infelizmente, existem essas coisas. Mas, irmãos, Deus tem provido toda a situação necessária para que esta obra continue a crescer. Aí Deus falou que, olha, daqui a 3 meses eu vou começar a encher esta sala. E justamente a partir do final de novembro, Deus começou a trazer pessoas para cá. E nós estamos crescendo para a glória de Deus. E nós temos 60 cadeiras, 59, né? Nós vamos comprar, nós vamos inteirar 100 até o final do mês, em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Amém, glória a Jesus. E depois nós vamos começar a pensar na área para fazer o tempo, né, Josué? Então, irmãos, está faltando 9 minutos, irmãos, no meu relógio, viu? Que é o mais de acordo com o de Brasília, tá? Então, irmãos, os irmãos que têm fé, os irmãos que acreditam que Deus está nesse negócio, porque, irmãos, a fé, vocês falaram que é o firme fundamento das coisas que não vê. Você não está vendo com os olhos carnais, mas você está vendo com os olhos espirituais esta obra crescendo, esta sala superlotada. E nós, depois do nosso tempo, porque o Senhor me disse muitas vezes que iria fazer isso aqui. Então nós temos 6 meses. Eu ainda não vi uma igreja aqui em Goiânia, ou por onde eu passei com 6 meses, já tivesse o tanto de membro que nós temos. Então nós sabemos que Deus está neste negócio, viu, irmãos? E pessoas desprovidas de vaidades para poder fazer esta obra, todo mundo trabalhando conjuntamente, né? Porque a Bíblia diz assim que nós devemos considerar o nosso próximo melhor do que nós. Quando nós fazemos isso, nós ficamos no nível só, viu, irmãos? Então, com o esforço de cada um, direto ou indiretamente, nós somos capazes. Eu mesmo, com a minha saúde abalada, porque todo final de ano é mais ou menos assim, né? Eu tenho um problema de ansiedade, Jesus não quis me curar ainda, mas mesmo assim nós podemos continuar fazendo a obra de Deus, porque nós temos companheiro para nos ajudar. Quem é companheiro do pastor aqui, fica de pé, por favor, em nome de Jesus. O pastor da pastora, vem aqui, gente, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, começar a orar. Nós vamos orar de pés, porque não dá para ajoelhar aqui nesse cimento, né? Bem que eu fico confortável aqui, mas eu fico confortável e vocês confortáveis, não é assim? Irmãos, olha, conte com esse pastor, conte com esta mulher aqui. Eu disse para vocês que eu imagino que eu sou um exemplo de uma família bem estruturada, viu, irmãos? É só vocês estudar a minha biografia, viu? E dela, que vocês perceberão isso, né? Eu louvo ao Senhor pela minha família, pelos meus 3 filhos e os meus 3 netos, os meus 2 genros, né? Eu louvo a Deus que Deus me constituiu descendentes. E se Jesus não voltar, certamente alguns dos meus poderão estar me substituindo, porque eu fui criado numa família que não era crente, mas comecei a ler a Bíblia com 8 anos e me converti sem conhecer crentes. Então, ganhei a minha família para Jesus, e lá na sala da minha casa nós começamos uma congregação que existe até hoje. Isso já tem mais de 32 anos, né? A primeira namorada que eu tive foi essa aqui, viu, irmãos? Então é o seguinte, nós fizemos as coisas certas,
É por isso que as coisas estão certas pra gente. Mas pode tirar, irmão, já. Não estou de forma alguma fazendo uma crítica àqueles que não deram certo, irmãos, porque a vida não é igual para todo mundo, mas eu tenho que louvar a Deus, né? E hoje nós estamos diante de vocês, eu mais esta mulher aqui, para aconselhá-los, para ajudá-los naquilo que nós dermos conta. Eu acredito que Deus estabeleceu a gente aqui para fazer uma grande obra para o Senhor. Quem acredita, diga amém. Amém. Vamos começar a orar agora, irmãos, agradecendo a Deus por esse dia, viu?